Olá, boa tarde, pessoal do SBC Notícias Brasil. Prazer falar com você, prazer falar com você, Isadora. Prazer é nosso falar com você, José. Obrigada por receber o SPC Notícias Brasil. O José, pessoal, é assessor especial do secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, além de advogado, né? E advogado no setor, na área esportiva, corretamente? Corretamente. Perfeito. Então, o José está diretamente ligado no processo de regulamentação das apostas e hoje a gente vai conversar um pouco mais para poder entender como está o caminho, né, o encaminhamento que a MP das apostas está tomando no Brasil. Então, a primeira pergunta que a gente tem para você, José, é o que será contemplado efetivamente na medida provisória das apostas esportivas? É importante contextualizar para responder a sua pergunta que a Lei 13.756 de 2018 ela trouxe uma previsão legal para as apostas esportivas, apostas em resultados esportivos ou, tecnicamente chamando, as apostas por cota fixa. E deu um prazo para que o governo federal fizesse uma regulamentação. E esse prazo não foi cumprido, era um prazo de 2 anos, prorrogável por mais dois, não foi cumprido. E coube a este novo governo, em alguns meses, suprir essa lacuna. Como? Por meio da edição da medida provisória que deverá sair aí nos próximos dias. A medida provisória, então, ela nos dá é, uma série de instrumentos para poder depois regulamentar efetivamente todos os assuntos relacionados às apostas esportivas por portarias. A MP basicamente trata das linhas gerais do que diz respeito à tributação, do que diz respeito às sanções, né, das empresas que não tiverem credenciadas no Brasil, instaladas no Brasil efetivamente. É, trata de que a outorga vai ser onerosa, quer dizer, a empresa vai precisar pagar um valor para passar a operar no Brasil. É, essas questões que devem ser, por lei, resolvidas por medida provisória. E após a medida provisória, enquanto ela estiver tramitando no Congresso, nós vamos editar portarias específicas. Então, uma portaria vai tratar quais os documentos e requisitos para uma empresa passar a operar no Brasil, né, o valor da outorga. Nós vamos ter uma portaria específica para quais medidas o governo vai tomar junto com as entidades esportivas sobre manipulação de resultado. Nós vamos ter uma portaria, por exemplo, não estou esgotando as portarias, só estou dando exemplos das portarias, né, quais são as medidas de jogo responsável, quer dizer, como vai funcionar a publicidade, no que o governo pode regular, é claro, mas haverá restrição de horário, haverá uma informação no teor publicitário, recomendando que as pessoas joguem com responsabilidade, é, as medidas para a gente evitar a ludopatia, né, que é o vício em jogo, e depois poder atender as pessoas que tiverem com esse problema, é, uma série de portarias. Então, a medida provisória é basicamente um instrumento que dá ao governo a autorização para efetivamente regulamentar o tema nas portarias. Sim, essas inclusive seriam as próximas perguntas relacionadas aos patrocinadores e as parcerias que esses patrocinadores fazem, né? As casas de apostas com clubes e com jogadores e a prática do jogo responsável. Se você pudesse aprofundar um pouquinho mais para a gente, talvez algumas medidas mais específicas sobre o jogo responsável, porque nós sabemos que nós temos os jogadores anônimos no Brasil, com diversas irmandades espalhadas, inclusive com ajuda e auxílio online, né, para tratar as pessoas que sofrem de ludopatia. Mas como será isso a partir desta MP, a questão dos patrocínios e do auxílio aos jogadores ludopatas? Bom, dois temas importantíssimos que você aborda na sua pergunta, né? O primeiro ponto, as pessoas que têm o conhecimento do contexto do esporte brasileiro hoje, como eu, que trabalho com isso há muito tempo, não consigo desconhecer a relevância e a importância que os patrocínios das casas de apostas têm hoje para os clubes nas mais diversas modalidades. E quando a gente fala do Brasil das mais diversas modalidades, a gente está destacando o futebol, né? Sim. Mas também nas mais diversas modalidades, nas modalidades olímpicas, nas modalidades outras, né? Que a gente fala não diminuindo, mas só para diferenciar do futebol. Então, nossa ideia aqui não é de forma nenhuma causar um dano insuperável que afaste os patrocinadores dos clubes. Não, não.
Nós queremos regulamentar a atividade, inclusive muitos operadores, patrocinadores de clubes, vêm conversar conosco, vieram desde janeiro conversar conosco, que foi quando nós assumimos, para ratificar o interesse em serem regulamentados. Então esse é o ponto principal, né? Que as pessoas que estiveram aqui, os operadores, foram muitos, muitos, divididos em associações ou individualmente. Não houve quem viesse aqui e dissesse, gostaria de pedir para vocês que não regulamentem as apostas esportivas no Brasil. Também nenhum falou, não queremos pagar impostos. Isso precisa ser dito. As pessoas discutem, isso é muito natural, isso é o dia a dia do Ministério da Fazenda. Ah, esse valor podia ser um pouco mais baixo, esse valor podia ser assim e tal. Muitas coisas, o que é possível nessas discussões, o que nos parece fazer sentido, a gente acolhe. O que não é do interesse da comunidade, da população, são as pessoas que nós, como governo, temos que defender. A gente explica e não há por que não dá para acolher, mas o patrocínio esportivo das empresas de aposta para os clubes é alguma coisa que a gente considera fundamental hoje para o desenvolvimento do esporte, do futebol e das outras modalidades, e não é nosso interesse causar nenhum óbice que o patrocínio a gente quer até com a entrada de novas empresas, sabe? Porque tem muitas empresas, isso é importante dizer à comunidade, que não operam no Brasil porque não operam em mercados não regulados. Exatamente. E a partir da regulação vão entrar novas empresas. Então a concorrência pelo patrocínio vai aumentar. O número de empresas oferecendo patrocínio vai aumentar. E a gente espera que isso, como uma regra de mercado, produza o efeito de tornar esses patrocínios até passíveis de uma negociação mais favorável para quem recebe, né? Porque isso desenvolve em favor do desenvolvimento do esporte. Né? A gente sabe como é importante o patrocínio em todas as modalidades. Então, mas não temos aqui, nesse momento, no dia que eu estou falando com você, não parte do Ministério da Fazenda e nem de nenhum dos outros ministérios com quem a gente interagiu até hoje, nenhuma medida para restringir a possibilidade do clube receber patrocínio. De forma alguma. A gente viu nos últimos dias a Inglaterra restringindo o patrocínio na parte da frente das camisas dos clubes, Sim. pois saiba que não temos a intenção de fazer isso no Brasil nesse momento da discussão, não tratamos disso. Então, e a gente entende que esse patrocínio é uma receita fundamental, mas que vai ser sólido se tiver um mercado forte e um mercado seguro, e um mercado com previsibilidade. E o mercado forte, seguro, com previsibilidade é um mercado regulado. Com certeza. Então a gente tem muito, muito claro para nós que a regulação só vai fazer com que o mercado fique mais solidificado, mais previsível e aumentando o interesse dessas empresas em fazer publicidade. A gente sabe, o maior desafio que a gente tem aqui no Ministério da Fazenda é encontrar dados, porque é uma atividade não regulada. Os sites estão no exterior. Por mais que sejam empresas assim, criadas no Brasil, os IPs estão no exterior. Então é muito difícil você obter dados de faturamento, e um dado que chegou várias vezes aqui no Ministério da Fazenda e que eu acho que é importante seja levado em consideração, é o volume muito grande que os operadores gastam em publicidade. Sim. O que faz a gente concluir que é muito importante fazer publicidade para atingir o público apostador. Se você olha hoje a programação dos canais esportivos e dos eventos esportivos dos canais abertos, e a própria internet, e mesmo as redes sociais, tem um volume absurdo de publicidade desse produto, o betting, né, as apostas. O que significa que é um produto onde o mercado entendeu que é preciso chegar ao consumidor final, não é algo que se faz automaticamente, no boca a boca, então se gasta muito em publicidade. Nossa ideia aqui, aí partindo para a segunda parte da sua pergunta, ou para a segunda pergunta, é criar regras para que não seja um ambiente selvagem como é hoje. Publicidade a qualquer hora, sem nenhuma limitação. Então nós estamos conversando, já conversamos algumas vezes com o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, no sentido de saber o que o mercado publicitário vai trazer para a gente, o que as entidades que trabalham com ludopatia ou patias em geral, né, doenças relacionadas ao vício em geral, podem nos contribuir para que a gente faça uma publicidade regrada, consciente, responsável, que alimente o jogo responsável. Quer dizer, não vai ter uma. Então, como eu falei na primeira parte da resposta, não vai haver uma restrição pura e simples.
E na segunda parte da resposta, o que eu deixo aqui para você vamos trabalhar para que a publicidade seja feita, não vamos tirar esse recurso do mercado publicitário, seja dos clubes e tal, mas vamos fazer, que é a função do governo, a obrigação do governo fazer, de uma forma que a gente tenha critérios de publicidade responsável. Perfeito. E aí isso me encaminha para uma próxima pergunta, relacionada também a todos os departamentos envolvendo apostas esportivas, mas principalmente, acredito eu, em patrocínio e jogo responsável. Que mecanismos vocês estão planejando colocar em prática para poder combater a fraude e a lavagem de dinheiro? Porque a gente sabe que as empresas possuem departamentos, né? Os próprios operadores possuem os departamentos antifraude e de pagamentos para poder controlar essa questão. Como que isso vai ser feito aqui no Brasil? O que a gente vai fazer a partir da regulamentação é envolver o Banco Central, envolver o Ministério da Justiça, com os órgãos responsáveis por fiscalizar a lavagem de dinheiro, num trabalho conjunto com o Ministério da Fazenda para que a gente crie mecanismos de evitar a lavagem de dinheiro. Esse é um ponto. O segundo ponto, relacionado à manipulação de resultado, eu acho que foi isso que você me perguntou, nós temos aqui Sim. a, a intenção de, nas portarias, antes dela, criar um grupo de trabalho envolvendo entidades de administração do esporte, entidades de prática esportiva, envolvendo também o Ministério da Justiça, para conhecer as melhores técnicas mundiais para combate à manipulação de resultado e passar a aplicar em parceria com as entidades que administram o esporte. No que diz respeito à manipulação de resultados, nós também vamos criar grupos de trabalho envolvendo Ministério da Justiça, Ministério do Esporte, que é um ente fundamental, o Ministério da Fazenda, Banco Central, porque é preciso também controlar a movimentação financeira, as autoridades policiais envolvidas no Ministério da Justiça e, muito importante, as entidades de administração do esporte, as entidades ligadas ao COB, a própria CBF, os clubes, a OAB, uma série de entidades para a gente discutir o que há de mais moderno no mundo no combate à manipulação de resultado. E tentar trazer para nossas portarias e depois trazer para os sistemas que vão ser adquiridos aqueles que são os mais eficazes. E a gente vai fazer isso em conjunto com essas entidades, porque aí é uma participação fundamental, a parceria fundamental desses órgãos todos, mas em especial com as entidades esportivas, porque elas têm os mecanismos regulamentares, as punições disciplinares, e elas têm também a expertise, porque muitas delas, como o caso da CBF, já usam sistemas anti-manipulação. Então, o que o governo quer, no que diz respeito à manipulação do resultado, é contribuir em ações conjuntas para que tudo isso acabe sendo combatido com os meios mais eficazes no mundo. Perfeito. A MP das apostas não engloba especificamente apostas online e nem cassinos. Eu acredito que, pelo que a Apostas gente. online? Apostas online. Ou Não, apostas em prognóstico esportivo engloba. engloba, então está tudo. Tá incluso também. Sim. Perfeito. A MP das apostas engloba apostas em resultados de partidas de esportes regulamentados pelas entidades de administração, pelas confederações e federações, Uhum. seja pelo modo físico, seja pelo modo online. Perfeito. Agora, cassinos, jogos de azar, por assim dizer, esses não são englobados porque são atividades não permitidas no Brasil hoje. Há um Sim. projeto no Congresso Nacional discutindo esse tema. O Congresso Nacional vai decidir como é a autonomia do Congresso Nacional, mas hoje nós temos que trabalhar com a legislação atual. A legislação atual só nos permite regulamentar neste momento, e é o mandato que a gente tem, seja do presidente da República, do próprio ministro da Fazenda, as apostas em resultados de partidas esportivas. Partidas de futebol, partidas de vôlei, de basquete, todas as modalidades. Nada mais que isso. Também não engloba apostas relacionadas a programas de TV, programas de entretenimento. Não é isso que nós estamos regulamentando. Nós estamos regulamentando apostas em resultado de esporte. E que esporte? O esporte que é praticado nas competições organizadas pelas confederações brasileiras e federações estaduais e ligas. Então, o basquete, o vôlei, o futebol, não importa se é olímpico ou não olímpico, mas tem que ser uma modalidade prevista ali como uma modalidade esportiva que tem a sua confederação, sua federação, sua liga, entendeu?
Entendi. Uma pergunta pessoal, se o senhor não quiser responder, não tem problema. Pessoal, Pessoal, em relação às apostas esportivas, a esse setor, na verdade, de entretenimento no hum, Brasil. O Congresso Nacional modificando a lei futuramente, caso aconteça, em relação a jogos de azar e jogos de cassino, físicos e online. Você acredita que é de interesse do atual governo e do Ministério da Fazenda em talvez fazer uma emenda ou criar um projeto de lei para poder futuramente regulamentar esse setor também no Brasil? nós nunca tivemos essa discussão. Uma vez o Congresso Nacional, respeitada aí o Estado Democrático de Direito, a autonomia do Congresso Nacional, tomando essa deliberação pelos meios internos do Congresso, nós vamos debater internamente no Executivo. Perfeito, perfeito. Era isso, José. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu sei que toda hora temos notícias saindo, né? Novidades o tempo inteiro. Inclusive agora a gente acabou de saber do aumento, né? De ao invés de 15% dos operadores, será cobrado 16% dos operadores. A CBF se retirando do processo, dizendo somente que vai tratar diretamente com o Haddad, ou os clubes exigindo uma maior porcentagem, né, um valor até bem superior assim ao que foi proposto pela medida de 1,63 para 5,01. O que você tem a dizer sobre isso, só para a gente poder finalizar? Olha, no que diz respeito ao pleito dos clubes e da própria CBF, como eu tenho dito a eles, existe essa outra ponta de recebimento de valores relacionados ao patrocínio. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para que o segmento seja viável economicamente. E uma vez viável economicamente, é, nos valores que foram dados não por nós, mas pela lei de 2018, quer dizer, uma lei que tramitou no Congresso Nacional 1,63, não é criação deste Ministério da Fazenda. É verdade de uma lei de 5 anos atrás. Então, observado isso, nós tentamos chegar num número que represente a saúde desse mercado. Que esse mercado seja saudável e que consiga manter uma retenção próxima ao que acontece no Reino Unido, de 87%. Seja saudável, seja regulado, trazendo empresas novas que hoje não atuam porque o mercado não é regulado e aumentando a possibilidade de patrocínio. Então, nós temos tentado sensibilizar os clubes nesse sentido. Nós precisamos sim fazer frente às obrigações do governo que o governo tem relacionadas a prover saúde, educação, segurança alimentar, atender aos mais vulneráveis, que é a proposta deste governo, deveria ser a proposta de qualquer governo, de modo que nós temos que arrecadar. Não é justo que o mercado que movimenta bilhões de reais não gere para o contribuinte, para o cidadão, o retorno em termos da aplicação dos impostos. Então é preciso arrecadar. No que diz respeito à posição dessas entidades, era isso. E qual foi o outro ponto que você levantou? Desculpa. Outro ponto foi. Não, foi exatamente isso, Era assim, a clubes questão. e CBF. Clubes e CBF, essa questão, assim, se você acredita até na verdade se vai haver um acordo em comum, assim, entre todas as partes envolvidas, um acordo satisfatório para não atrasar ainda Não, mais eu a. acredito que os clubes e a CBF, né, já têm com eles os elementos para entender que a nossa tributação ela busca um equilíbrio, e essa é a função do governo, entre aquilo que nós intentamos arrecadar exatamente para atender as necessidades das pessoas, especialmente dos mais pobres, dos mais vulneráveis, que são os que mais sofrem com a falta de políticas públicas, de investimento público, e ao mesmo tempo tornar esse mercado um mercado saudável, porque tanto clubes quanto o CBF podem, ao contrário do Fundo Nacional de Segurança Pública, da Educação Básica, a CBF e os clubes, aqueles contemplados pelo 1,63, têm a possibilidade de receber como patrocínio. E se a gente pesar o operador com uma tributação muito elevada, a gente vai acabar tendo pouca retenção. Muitas empresas vão continuar operando no mercado que não está regulado, o que vai passar a ser ilegal. É isso que eu ia perguntar para você O que agora. vai Se passar a ser ilegal. Então nós vamos fiscalizar isso de uma forma muito dura. E nós não queremos esse cenário de desarmonia. O que nós queremos? Que as empresas, grande parte delas, sinta viabilidade financeira para se estarem reguladas no Brasil,
partindo para um conceito que deve ser de todos nós, né, de atuar dentro da legalidade, que é o que vai ser, no meio, numa forma de tributação que economicamente faça sentido para elas. Então, posto tudo isso, a gente espera já ter até sensibilizado os clubes e a CBF. Os pleitos são legítimos, Nós aqui, Ministério da Fazenda, quem cobre imposto, historicamente, secularmente, está sempre sujeito ao questionamento, se está cobrando muito ou está cobrando pouco. Geralmente é que está cobrando muito, é o questionamento, né? Mas nós temos as necessidades sociais para atender, que são a destinação do imposto no final do dia, e esperamos que já tenhamos até sensibilizado tanto os clubes quanto a própria CBF ou mesmo o COB, no sentido de que estamos fazendo aqui o máximo esforço para criar um mercado regulado, legal, e aí nós temos a obrigação de fiscalizar quem não estiver dentro do mercado legal, até para não prejudicar aqueles que atuarem dentro da legalidade, no sentido de justiça, e também que seja financeiramente faça sentido para que essas empresas operadoras continuem no Brasil, gerando empregos, porque vão ter que gerar empregos no Brasil, gerando impostos, patrocinando o nosso esporte e ajudando no desenvolvimento do esporte brasileiro. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Isadora, a todas as pessoas que estiverem ouvindo a gente, assistindo em qualquer horário, em qualquer momento, já que pode vir a ser um programa no YouTube. Um abraço para você e fico sempre à disposição.